Vem cá, você conhece o trabalho do cantor Roger? 9 álbuns de estúdio lançados no Brasil, agora ele parte para os Estados Unidos para uma nova fase na carreira, mas ainda fazendo música brasileira. Conhecido também por parcerias com Arlindo Cruz e Seu Jorge, o cantor Roger é o convidado dessa semana do My News Cultura. Já vou pedir para a Paty dividir a tela aqui com o Roger. Roger, muito obrigado por ter topado participar aqui do meu programa. Obrigado você, Edu. Estou muito feliz. Obrigado mesmo. Muito legal. Vou começar perguntando sobre o novo disco que você lançou agora, estando já morando nos Estados Unidos há algum tempo. O que você pensou para esse disco? O que ele quer transmitir para a gente? O Curimã, na realidade, é uma fotografia. Todos os discos são, né? Uma fotografia do momento que a gente está vivendo, né? Por isso que quando eu fico retomando minha discografia, eu lembro das épocas, né? E o Curimã é bem a fotografia dessa época da minha vida, de eu morando aqui nos Estados Unidos, de vivendo aqui. Foi o encontro com o Tommy Brannick, esse produtor. Foi o meu primeiro disco produzido fora do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, com uma visão que não fosse tão brasileira, né? Que um produtor que não fosse brasileiro, com músicos que não eram brasileiros. Então, tipo, já é diferente por si só dentro da minha realidade, né? dentro da minha discografia, dentro da minha trajetória. Então, o Curimã, na realidade, eu estava vendo uma época de uma chegada aqui, com família, e uma época não muito fácil, né? Um imigrante chegando com 2 filhos, mulher, 2 filhos, enfim, dentro de uma terra que, se você é sempre um imigrante, né? Você não vive com a sua língua mãe, você não se comunica com a sua língua mãe, enfim, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Quanto maior a dificuldade, maior, quando você consegue alguma coisa, maior vem a recompensa, né? Chega a ser um clichê, mas é a realidade. Então eu tenho um orgulho grande do Curimã como resultado, né? E essa fotografia da minha vida, desse encontro aqui com o Tommy Brannick também, com esses músicos maravilhosos. E uma responsabilidade maior, porque o Curimã é onde eu me sinto mais brasileiro. É onde é o meu disco mais brasileiro. É o disco que eu tive a liberdade, eu acho, ou a necessidade, ou a saudade, não sei o que me levou a isso, mas acho que essa soma de tudo, de ser mais brasileiro, né? A responsabilidade de representar a nossa cultura aqui. Então o Curimã traz um pouco disso tudo. Sim, sim. A gente vê alguns artistas brasileiros também que fazem um caminho ao exterior e até aderem a estilos globais. A gente vê, por exemplo, alguns artistas incorporando pop, coisas mais que fazem mais sucesso comercialmente. Mas o Curimã, ele é um disco com uma sonoridade bastante brasileira, com presença de um samba. Então, como que é fazer esse intercâmbio entre países, esse intercâmbio de estilos brasileiros com produtores internacionais também? No começo foi um desafio, né? Foi um mergulho no escuro, na realidade. Eu nem conhecia o Tommy direito. Eu conheci o Tommy numa gravação que eu estava de session, né? Que eles dizem que eu estava tocando violão para uma Whistler, uma assoviadora, na gravação, e ele era o produtor, nos conhecemos assim. E a partir do momento que ele me convidou para gravar um disco no estúdio dele, é um desafio, né, cara? Mas foi um mergulho no escuro. Realmente eu não sabia. Mas o que eu entendo aqui como artista é aonde o que eu posso mais contribuir, onde eu posso ser mais original, tanto aqui nos Estados Unidos como em qualquer lugar, é sendo brasileiro. Entende? Essa é a minha visão da coisa, não é a certa. Cada um tem a sua visão. A minha visão é que eu acredito que você, sendo mais brasileiro, você é onde você é mais original, você é mais relevante. Entende? Eu acho que
Não que eu vá, não que eu não possa vir a fazer, mas eu acho que você, sendo pop, eles criaram o pop. O americano, por exemplo, criou o pop. Aonde eu vou vir tentando ser pop, musicalmente falando? Se os caras já criaram isso, é uma matéria que eles criaram. Eu acho que o que eles não têm aqui é a brasilidade, né? É exatamente isso. Então, e também, paralelamente a isso, como eu já disse, é a necessidade de representar o Brasil aqui. Eu me sinto, eu já falei isso outras vezes, eu posso soar até pretensioso, mas eu me sinto com essa responsabilidade de estar representando a nossa cultura aqui. Eu sou um dos representantes da nossa cultura aqui nos Estados Unidos. E no mundo, né? Por que não? Sim, e você está nos Estados Unidos desde 2019, né? O que te levou a morar nos Estados Unidos depois de alguns anos, vários anos aqui no Brasil, construir a carreira aqui no Brasil, na cena musical do Rio de Janeiro? O que te levou aos Estados Unidos e como que isso tem mudado a sua forma de manifestação artística, a sua composição e etc? São duas perguntas bem... Você fez uma pergunta, duas perguntas e são bem profundas, assim, são bem complexas. A necessidade de mudança, eu acreditava naquele momento do Brasil, há 5 anos atrás, e eu acho que ainda vem acontecendo isso, rolando uma crise em vários níveis, né? Uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, e isso era o panorama do Brasil. Então, para mim, dentro daquele momento, estava muito complexo sobreviver de arte, sustentando 2 meninos, né, 2 filhos, com mulher e tudo, com estúdio, querendo dar o que eu recebi quando criança para os meus filhos, ter um padrão no colégio, colégio particular, enfim, uma casa, enfim, aquilo estava ficando muito apertado já há muito tempo. E, de uma outra maneira, como o meu trabalho estava sendo visto e colocado, eu me sentia muito aquém do que eu realmente gostaria em termos de reconhecimento, né? Mas isso não era em vez de eu ficar indignado, eu estava procurando saídas para que eu realmente conseguisse ter o reconhecimento que eu acho que eu deveria. E eu vi que aí no Rio de Janeiro, como você falou, sendo um artista do Rio de Janeiro. Primeiro que eu não queria ser um artista só do Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio, mas não necessariamente eu gostaria de falar só para o povo do Rio de Janeiro. Sou um artista brasileiro, de que faço música brasileira. Apesar de ser fundamentado no samba, e o meu samba ser muito carioca, a música que eu faço, saber disso, o que eu digo nas letras, o que eu falo, não é só estritamente para o povo carioca. Então, ficou uma coisa muito, muito, muito gueto, né? Um artista muito local, que eu acho que isso não tá... eu me vendo, parei para pensar, imagina daqui a 10, 15, 20 anos, né? Já mais velho, eu falo, pô, era isso que eu queria, né? É isso que eu queria para uma trajetória, uma carreira, assim, escrever. Essa é a minha história que eu gostaria de estar sendo escrita, assim. E foi um momento de reflexão. Então, por causa dessas coisas todas do Brasil, e particularmente minha, foi que me deu a motivação para esse pulo, né? Para essa vinda aqui para os Estados Unidos. Isso foi a sua primeira pergunta. A segunda foi sobre... Desculpa. Como os Estados Unidos te influenciou, como essa mudança te influenciou no seu modo artístico. Exatamente. Cara, quando você chega aqui, eu pelo menos entendo que é impressionante, os códigos são muito diferentes de se fazer música. A primeira delas é que, poxa, eu faço música brasileira e o que eu acordado com o meu produtor é que, que eu cante na língua nativa, ou seja, no português, né? Na língua português do Brasil. Então, por exemplo, eu já não tenho o artifício da letra, né? Quando você está fazendo uma música, que é uma música que a gente... Qual é o objetivo? É fazer uma música brasileira para o mundo. Né? A partir do momento que você está fazendo uma música brasileira, até para o mercado aqui dos Estados Unidos, não mainstream, mas que tem mercado para isso, se acreditam nisso, investem no meu trabalho, né?
Então, é para que seja um mercado daqui, né? Então, já a primeira coisa que o código que não tem é a letra. Então, você tem que usar artifícios da composição, você já não tem a arma da letra, né? Porque as pessoas não entendem. Já que eu não vou cantar em inglês, ou seja, então, o que você tem que ser... O que eu acho, o jeito de se compor, os códigos, é bem diferente, entende? O tempo é outro. Engraçado, eu estava falando com o Verocai que fez os arranjos desse meu disco. Ele fez do Curimã, né? E agora eu já estou no segundo, a gente já está mixando o segundo. O Curimã vai ser uma trilogia, essa é a ideia principal, essa é a ideia inicial, que o Curimã seja uma trilogia. Então eu estou mixando o segundo disco. Eu estava conversando com o Verocai esses dias, e eu mandei uma das músicas, e ele falou assim, poxa, Roger, esse disco é para ir de novo, né? Eu falei sim, porque essa música que você está mandando aqui, se lançar aqui, vão dizer que você é maluco. Eu encarei isso como um elogio, ainda mais vindo dele, entende? O que ele estava se referindo era uma música instrumental. Ou seja, nesse disco, principalmente no 2, eu acho que mais do que o 1, o instrumental está cada vez mais forte, né? Não só com arranjo de cordas. É como eu imaginasse esse disco, tanto por Imã 1 quanto 2, como se fossem músicas para cinema, né? As músicas têm uma imagem muito... É como se fosse a música é mais 3D, né? A música ela precisa ter uma imagem, independente da letra. Já aí no Brasil, quando você faz uma música, a letra, a poesia, ela é muito forte, ela que ativa a imagem das pessoas, ela é mais direta, entende? Eu acho que essa é a grande... E outras também, mas essa é a principal diferença quando eu sento para compor aqui. E coisas que eu acho que tenha mais relevância aqui do que aí. Entende? Então, eu acho que essa já vai mudando realmente minha maneira de compor. Se eu fizesse um disco do Brasil hoje, seria completamente diferente do que esse disco. Não que esse disco seja excludente do mercado brasileiro, tanto um quanto dois. Acho que é sim. Mas são discos principalmente, e com a linguagem do Tommy também, são principalmente músicas como se fossem uns discos dos anos 60, dos anos 70. Músicas que fizeram a minha formação. São músicas são músicas que eu ouvi, né? Aqueles primeiros discos do Jorge Ben, os primeiros discos do Gil, os próprios discos do Caetano, os do Tom Jobim, Baden Powell, Dorival Caymmi. São todos discos dos anos 50, 60, 70, que fizeram sucesso mais aqui, inclusive. E eu acho que essa é a sonoridade que a gente busca nesses trabalhos. Falei pra caramba, né? Desculpa. Imagina. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui e queria perguntar, que os Estados Unidos têm se mostrado um pouco mais receptivo à cultura latino-americana, né? Por exemplo, o ritmo do reggaeton ter começado a fazer mais sucesso nos Estados Unidos. Você acha que essa procura por cultura brasileira mais tradicional, seja o samba, o bossa nova, o MPB, tem uma aderência nos Estados Unidos? Como que você vê esse cenário? Olha, os Estados Unidos é um país muito grande, né? É o Brasil, né? Brasil maior do que o Brasil, são mais de 300 milhões de habitantes. Agora, eu sinto, naturalmente, tem vários segmentos, né? E os Estados Unidos, na parte do mainstream, eu acho ele muito fechado dentro da cultura dele. Então, eu acho muito, assim... É muito difícil, eu enxergo, assim, por isso que eu vejo qualquer artista, no caso brasileiro, que eu conheço mais, né, conseguir entrar dentro do mainstream da música americana, sabe, chegar nas primeiras paradas de sucesso, como aconteceu com o Tom Jobim nos anos 60, e eu acho que o último dos que aconteceu foi com o Sérgio Mendes, também nos anos 60, eu acho que nos anos 70, se eu não me engano. Mas isso tem mais de 50 anos. Eu acho que nesse segmento de música, de mainstream, a coisa, aí eu volto a dizer, aí a coisa da letra, de ter que cantar em inglês, de ter uma pitada de pop, eu não sei se eles estão, até que ponto eles estão abertos para um outro tipo de cultura. Eu sinto a Europa muito mais aberta para isso, né? Mas... existe um segmento de música, de várias... tem um segmento aqui, são segmentos, né?
são muito de gente muito interessada, principalmente em vinil e sabe, como se diz, o circuito universitário, sabe? Existe um mercado aqui, né? Que gira, que é muito bonito. Agora, a gente costuma dizer que o teto aqui nos Estados Unidos é muito alto, né? É muito grande. Então, tudo é possível aqui. Aqui é a terra da possibilidade, cara. Então, isso é muito instigante para um artista. Para mim, cara, eu chegar aqui é como se eu tivesse, agora desse tempo todo aí no Brasil, eu começasse a escrever tivesse uma folha em branco na minha frente quando eu começasse a reescrever a minha história. Não sei até quando, e não sei se isso é definitivo, pode ser que eu volte para o Brasil também. Enfim, eu estou simplesmente vivendo esse momento e estou feliz. Agora, o teto é alto, então o mercado aqui ele tem vários segmentos. Agora, esse mercado que eu acho que a Anitta tenta, né? Que eu acho que alguns artistas tentam, eu acho que esse mercado realmente é um funil muito pequeno, né? E não é o meu tipo de mercado, não é o meu tipo de trabalho, né? A música que eu faço é uma música bem diferente da música da Anitta, por exemplo. Somos propostas bem diferentes. Mas existe mercado, sim. Eu acredito no mercado e de uma certa maneira eu estou inserido nele. Eu sobrevivo desse mercado hoje em dia. Eu acabei de fazer um circuito, uma turnê no East Coast, agora em julho. Em agosto fiz no West Coast, que é a costa daqui. Passei algumas coisas pelo centro, ou seja, é muito grande os Estados Unidos, sabe? A coisa do on the road, na estrada, foi criada aqui, né, cara? As estradas são boas, sabe? Existe todo um mercado próprio para isso, casas e agentes que sabem esses caminhos. Então, e eu acho, sim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, que eles estão sempre abertos à novidade, né? Esse tipo de mercado mais dentro do mercado que eu trabalho, estão sempre interessados em novidades, sim. Então, a coisa que eu, de uma certa maneira, é mais artística, menos comercial, assim. Sim, eu fiquei um pouco interessado quando você falou que o Kurimani vai ter parte 2, vai ter parte 3, falou que vai pesar um pouco mais também no instrumental. O que mais você pode adiantar pra gente desse próximo lançamento que vai ter? Na realidade, quando começou o Kurimã, quando começou o processo com o Tommy, cara, eu estava simplesmente trabalhando como músico em muitas sessões e tudo. E quando ele me chamou, foi uma oportunidade que eu tive, e na realidade eu nem conhecia o trabalho do Tommy muito. Quando eu vi quem era e a oportunidade estava pintando na minha frente, ele chegou para mim e falou assim, pô, vamos gravar? Eu falei, vamos, né? A gente está aqui, eu não vou deixar passar nenhuma oportunidade, vamos, estava aqui, vamos embora. Ele falou, então daqui a um mês, você está pronto? Eu falei, estou pronto. Na verdade eu não estava pronto coisa nenhuma, eu não estava pensando em gravar um disco naquele momento. E em um mês eu parei para sentar e comecei a escrever um monte de coisas, eu tenho muitas coisas Meu ofício é compositor, né? Eu trabalhei com isso e trabalho com isso a vida inteira. Aí no Brasil eu sentava semanalmente com os meus parceiros para fazer música, não só para mim, mas para muitos artistas. Inclusive sobrevivi muito tempo aí no Brasil, mais de como compositor até uma época, eu acho que mais como compositor até do que como artista. Financeiramente, a minha parte editorial estava até mais forte do que a parte de gerar dinheiro nos palcos, né? Mas, então, como eu comecei a fazer o Kurimã, eu não tinha nem o conceito do Kurimã. Eu juntei um punhado de músicas, levei a ele, a gente foi começando a fazer. E durante o processo, eu cheguei a essa conclusão toda que eu te falei, que é um retrato de tudo, musicalmente, tudo isso eu fui entendendo durante o processo com o Tommy. Ele foi muito importante no processo. O Tommy agregou essa sonoridade toda, da coisa dos anos 70, que é a sonoridade dele, 60, 70. Ele trabalha com soul. Para quem não conhece o Tommy Brannick, trabalhou com Amy Winehouse, Charles Bardley, enfim, com essa galera de soul, que tem essa sonoridade, né? Gravar tudo analógico. A gente pegou essa sonoridade e botou dentro da música brasileira. E então, esse processo todo foi quando a gente chegou e falou, pô,
o nome vai ser Curimã. Curimã é o meu nome, né? Porque o meu nome é Roger Cury. E Cury, eu estava numa gravação, numa dessas sessões, e um cara me falou, qual é o seu nome? Eu falei, Roger, aqui eles têm dificuldade de falar o meu nome, por causa do R, Roger. Eu falei, pô, you can call me Roger. No, what's your last name? Qual é o seu sobrenome? Eu falei, Cury. O cara falou, Curyman. Eu falei, Curyman. Aí foi daí que veio Curyman, que Curimã, aquela música do Vento, do Dorival Caymmi, que eu gravei no disco. Curimã, Curimã Lambai. Daí que veio o Curimã. E aí veio o nome, né? Ou seja, o meu sobrenome, o nome da minha dinastia, o nome da minha tribo, o nome da minha família, né? Curimã, né? O Curimã. E daí eu entendi que era fotografia, eu consegui amarrar o conceito todo. E o Tommy, na sequência, falou, pô, a gente tem que fazer um disco igual a esse. A gente tem que bater. Eu acho que a gente achou sonoridade, você entrou no mercado, e eu acho que o disco tem que ser o mesmo flavor. Quando eu falei, como é que vai ser o próximo disco? Ele falou, será que... Porque o disco é um apanhado de coisas dentro da música brasileira. Eu poderia seguir ali, fazer uma coisa só de balanço, ou podia fazer uma coisa só de afro-sambas, ou então podia fazer uma coisa só de samba raiz. A música brasileira é muito ampla. Então, o Tommy chegou e falou, não, vamos fazer um disco exatamente assim, um pouco de bossa nova, um pouco de balanço, um pouco de uma aquarela de cores da música brasileira, que é como é o Curimã. Eu falei, então, vamos fazer uma trilogia sobre isso. Aí ele falou, exatamente. Ele adorou a ideia de fazer uma trilogia sobre, eu acho que tem material para isso, sabe? Para se fazer uma trilogia. Então, o Curimã 2, ele na realidade é uma sequência do Curimã 1, só que acaba que sempre a gente traz mais elementos, né? E a gente entra no estúdio, a gente grava tudo ao vivo, a voz e violão ao vivo, tudo feito na hora. Então, naturalmente, é baseado no conceito do Curimã, só que ele acaba sempre caindo mais para um lado, mais para o outro, né? Natural. E o Curimã 2, ele tá mais, assim, ele é mais 3D, mais cinematográfico. A gente tinha nesse disco, teve os mesmos músicos que gravaram o primeiro, só que ainda acoplou mais um tecladista que é muito bom, que trabalha só com teclados analógicos, o Roger, ou seja, ele veio com uma sonoridade também mais psicodélica. Eu acho que o Curimã 2 ele é um pouco mais psicodélico, assim, um pouco menos raiz do que o 1. É assim que eu estou enxergando nesse momento. Ainda não terminou, né? E a vontade o plano inicial é fechar na trilogia. Eu converso com as pessoas aqui que eu não vou cegar enquanto não tiver a trilogia na minha mão, os 3, né? Curimã 1, volume 2 e volume 3, assim, na minha mão. Eu acho que vai ser... Esse é o objetivo, esse é o gol nesse momento. Sim, muito legal. E caminhando aqui já para o final da nossa conversa, vou pedir para você falar para os nossos espectadores onde que eles podem acompanhar o seu trabalho, o que mais de show você tem feito ultimamente. Fala para gente. Oi, Edu, primeiro, obrigado. Obrigado pela oportunidade, por poder falar, e é sempre bom falar para a nossa gente. Pô, obrigado de coração. Saudade aqui é forte. Cara, para quem quiser me acompanhar, tem o meu Instagram, né, Roger Brasil, tem o Spotify, Roger, e em breve vão ter alguns shows. No Brasil não tem nada marcado, mas eu tenho alguns shows no East Coast agora no final de novembro. Vou lá tocar em Nova York, em alguns lugares por ali. Depois volto aqui em dezembro e tenho o show do fechamento do Curimã aqui em Los Angeles, no Lodge Room. Então vai ser dia 5 de dezembro, vamos tocar com a banda toda, acho que até com o quarteto de cordas, porque esses trabalhos têm cordas, nem sempre a gente tem a oportunidade de botar cordas, né, arranjos de cordas no próprio palco, assim. Enfim, acho que esse show, dia 5 de dezembro, vai ter isso. E é isso, então as pessoas quiserem acompanhar, chegar junto lá no Instagram, a gente trocar uma ideia, a gente está sempre trocando uma ideia, no próprio Spotify. Pra gente esse suporte é muito importante, né, cara? Porque como
como a galera da antiga, quem me ensinou sabia, já dizia Wilson das Neves, a galera da antiga me dizia, sem o público, sem vocês, nada acontece. O som é para vocês, vocês nos alimentam e a gente retribui, esse movimento, assim, sem vocês nada acontece. Então, é muito importante que a galera chegue junto. É isso. Obrigadão por ter topado conversar comigo. Rogério, eu tenho certeza que o pessoal adorou o papo. Muito obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Um beijo para todos, tá? Saúde. Antes de terminar o vídeo, lembrete para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal do My News Cultura se ainda não for inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu, Eduardo Reis, trazendo conteúdo semanal para você sobre música, cinema, entretenimento e tudo o que há de bom. Vejo vocês na semana que vem. Até mais!